Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou monitora de anatomia médica da PUC Paraná e hoje nós vamos falar sobre peritônio e cavidades abdominais. O peritônio é um epitélio pavimentoso simples, também chamado de mesotélio. Ele tem como função revestir e proteger os órgãos e a parede abdominal. Esse peritônio ele é dividido em peritônio parietal e peritônio visceral. Além disso, nós temos um terceiro conceito, que é a cavidade peritoneal. A cavidade peritoneal é um espaço virtual situado entre a lâmina parietal e visceral do peritônio. A cavidade peritoneal contém uma fina película de um líquido formado por água e eletrólitos que tem como função lubrificar e evitar o atrito das vísceras com a parede abdominal. Essa cavidade ela é completamente fechada nos homens. No entanto, nas mulheres existe uma comunicação da cavidade peritoneal com o meio externo através das tubas uterinas. Essa comunicação é uma possível via de infecção no sexo feminino. Então, nós já sabemos que existe o peritônio parietal e o peritônio visceral. Nessa imagem, o peritônio parietal ele é representado pela cor verde, enquanto o peritônio visceral é representado pela cor de cada víscera aqui. Então, nós acabamos de ver a cavidade peritoneal, que é a região delimitada entre o peritônio visceral e o peritônio parietal. A cavidade peritoneal ela se estende por uma grande parte do nosso abdômen e ela também pode ser chamada de saco maior. A bolsa mental, uma outra estrutura abdominal, é chamada também de saco menor. E o que seria essa bolsa mental? A bolsa mental ela está localizada posteriormente ao estômago, aqui, e permite o livre movimento desse órgão. A bolsa mental, que é uma região que a gente vê quando retiramos o estômago, então, ela se comunica com a cavidade peritoneal através do forame omental ou forame epiploico. Então, aqui eu trago novamente o conceito de forame omental e bolsa mental. O forame omental é a região onde o cirurgião está colocando a mão. Então, a região, o espaço, o buraco onde ele está colocando a mão é chamado de forame omental. Atrás do dedo, então a região para onde ele está indo, atrás ali do estômago, é o que a gente chama de bolsa mental. E essa bolsa mental, ela é delimitada anteriormente pelo ligamento hepatoduodenal e pelo estômago. Posteriormente, nós temos a veia cava e o pilar direito do diafragma. Superiormente à bolsa mental, nós temos o fígado e inferiormente, nós teremos a primeira parte do duodeno. Aqui nós temos a representação de um corte transversal, onde a bolsa omental está aqui, ó, logo atrás do estômago. Então, o estômago está aqui, a bolsa omental é isso daqui, e essa passagem é o que nós chamamos, então, de forame omental. Além disso, nessa imagem, nós conseguimos ter uma noção maior do que é o peritônio visceral, que está recobrindo aqui o estômago, e o que é o peritônio parietal, que está formando aqui a parede abdominal. Dessa forma, nós temos os conceitos do que são órgãos intraperitoneais e extra, retro ou subperitoneais. Os órgãos chamados intraperitoneais, eles são cobertos ou quase completamente cobertos pelo peritônio visceral, tanto na sua parte anterior quanto na sua parte posterior. Como exemplo, nós temos o estômago, o baço, a parte superior do duodeno, o jejuno, o ilho e partes do cólon. Como órgãos extraperitoneais, retroperitoneais ou subperitoneais, nós temos o conceito de que eles estão fora da cavidade peritoneal. Eles estão externamente ao peritônio parietal. Dessa forma, eles são parcialmente cobertos pelo peritônio, geralmente na sua face anterior. Como exemplo, nós temos o pâncreas, o duodeno distal, os ureteres, os rins. Aqui, uma nova representação. Então, como intraperitoneal, o órgão é totalmente revestido por peritônio. Como extraperitoneal, ele é revestido apenas numa parte por peritônio. Agora, nós vamos partir para o estudo do peritônio visceral. O peritônio visceral ele é dividido em três partes, que é o omento, o meso e o ligamento. Nós vamos começar pelo omento. O omento é uma extensão de peritônio formado por duas camadas de tecido que vai do estômago e da parte duodenal até um órgão adjacente, podendo ser o fígado ou os intestinos. Nós temos a divisão do omento em dois.
temos o aumento menor, que parte da curvatura menor do estômago em direção ao fígado, e o aumento maior, que parte da curvatura maior do estômago em direção aos intestinos. O meso é a segunda parte do nosso peritônio visceral. Ele também é formado por uma dupla camada de peritônio, no entanto, ele une um órgão intraperitoneal até a parede abdominal. Como exemplo, nós temos o mesocólon transverso e o mesocólon sigmoide, temos o mesogástrio, o mesopêndice, o mesentério, que é o nosso meso do intestino delgado, enquanto o mesocolo é o nosso meso do intestino grosso. Esse meso, ele contém centros de tecido conjuntivo com vasos e sistema linfático. Vocês vão ver na prática que o mesentério, tem ali várias artérias importantes para a vascularização do nosso trato gastrointestinal. Aqui nós temos os ligamentos, que são a terceira parte do nosso peritônio visceral. Os ligamentos, eles também são formados por uma dupla camada de tecido, no entanto, eles unem um órgão ao outro ou um órgão à parede abdominal. Como exemplos, nós temos os ligamentos que têm ligação com o fígado. Então, o primeiro deles é o ligamento falciforme, que liga o fígado à parede abdominal. Nós temos também o ligamento hepatogástrico, que liga o fígado ao estômago, e o ligamento hepatoduodenal, que liga o fígado ao duodeno. Nesse ligamento hepatoduodenal, nós temos uma importante passagem de vasos e ductos, que é a tríade portal, formada pela artéria hepática, pelo ducto colédoco e pela veia porta. Então, nessa imagem como exemplo, nós temos o ligamento hepatoduodenal, que contém a tríade portal que a gente comentou, e também temos aqui o ligamento hepatogástrico, que liga o fígado ao estômago. Lembrando aqui que esses dois ligamentos, eles formam o aumento menor, certo? Então, o ligamento era lá o primeiro tipo do peritônio visceral, mas ele aqui é formado pelos ligamentos hepatoduodenal e hepatogástrico. Aqui tem uma representação da tríade portal e nessa imagem também a gente tem uma representação um pouco melhor da tríade portal, formada pelo ducto colédoco, pela veia porta e pela artéria hepática. Aqui novamente, então, temos o ligamento falciforme, que é esse daqui representado, e une o fígado à parede abdominal. E temos esse daqui, que é o ligamento redondo. O ligamento redondo, ele representa um remanescente fibroso da veia umbilical no recém-nascido. Além dos ligamentos relacionados ao fígado, nós temos ligamentos relacionados ao estômago. Dentre eles, o ligamento gastroesplênico, o ligamento gastrocólico, que liga o estômago ao cólon, e o ligamento gastrofrênico, que liga o estômago ao diafragma. Então, o ligamento gastrocólico está nessa região, enquanto o gastroesplênico está nessa região, enquanto o gastrofrênico está nessa região. Até aqui, nós vimos as peculiaridades do peritônio visceral. No entanto, o peritônio parietal tem algumas partes que merecem ser estudadas. Um exemplo é a fossa supravesical. A fossa supravesical é uma representação da reflexão do peritônio parietal acima da bexiga, formando um espaço, uma fossa. Nas mulheres, nós temos o recesso vésico-uterino, que é a reflexão do peritônio parietal acima da bexiga e no útero, gerando um recesso. Além disso, temos o recesso reto-uterino, que é a reflexão do peritônio parietal no reto e no útero. Esse recesso reto-uterino também pode ser chamado de recesso de Douglas ou fundo de saco de Douglas. Para finalizar, eu gosto sempre de trazer uma parte clínica para vocês. Então, o nosso peritônio ele é um tecido do nosso corpo como outro qualquer, e ele está sujeito a inflamações. Essa inflamação do nosso peritônio, nós damos o nome de peritonite. Isso pode acontecer, por exemplo, por uma perfuração de uma úlcera que está no estômago. O conteúdo que estava no estômago vai vazar para a cavidade peritoneal, gerando uma inflamação. Além disso, como outros exemplos, nós temos a ruptura intestinal, que libera conteúdo fecal para a cavidade peritoneal e também gera uma inflamação. Então, damos o nome de peritonite.
Já a ascite é o acúmulo de mais de 20 ml de líquido na cavidade peritoneal. Uma das principais causas de ascite é a hipertensão portal em pacientes cirróticos. E aqui nós conseguimos ver que o líquido ele vai estar entre o peritônio visceral e o peritônio parietal na nossa cavidade peritoneal. E as alças intestinais elas ficam boiando aqui, né? E no exame físico nós conseguimos perceber isso. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Essas são as referências e espero que ajude. Bons estudos!